Nessa parte agora a gente vai falar sobre a questão do porte, tá? Então aqui eu estou na situação de velado, né? Numa situação não tão ostensiva, né? A gente aborda isso aí bastante, a questão ostensiva e a questão velado. Aqui eu estou na situação de velado, estou trabalhando, e se eu precisar utilizar meu bastão, ele vai estar aqui. Notem aqui, vou me aproximar aqui, que eu deixei ele lateralizado aqui, ó, tá? O porte fica mais fácil para sacar essa ferramenta, certo? Uma vantagem é, se você tiver esse case, né? Se tiver o coldre, que a gente chama o coldre do bastão, é muito mais fácil o acesso. E eu deixo ele lateralizado aqui para pegar mais fácil. Então tá aqui, ó, certo? Vou limpar e fazer o saque da minha ferramenta. Certo? Então, novamente, o velado aqui, ó, estou lateralizado, fiz a limpeza aí, saquei o bastão. Novamente, uma situação, estou trabalhando, precisei utilizar, vou limpar, ó, faço a limpeza e aqui eu faço o acesso. Então, esse é um tipo de porte. Depois a gente vai trabalhar a questão do saque, as aberturas, etc. Só fique focado aqui na ideia onde você portar uma situação de velado, certo? Então aqui se eu tiver o case, né, tiver o coldre, vou utilizar aqui lateralmente. O ideal é que você utilize um casaco, pode também utilizar uma jaqueta, certo? E aqui ter a ferramenta. E também posso utilizar um colete. E aí eu vou portar o meu armamento aqui do lado, certo? E caso eu não tenha o coldre, eu posso utilizar esse bastão aonde? Posso utilizar nos bolsos. Eu tenho esse bolso lateralizado aqui, se eu precisar utilizar, eu posso fazer o saque cruzado, posso utilizar o bolso da frente, certo? Se eu precisar, eu tenho o bastão e posso utilizar no bolso de trás. Não é profissional. O ideal é que você tenha o coldre para você deixar o seu armamento. Se precisar sacar, é mais fácil. Deixo lateralizado, vou cruzar e saco. Esse lado não é bom porque a empunhadura vai atrapalhar. A gente vai falar de empunhadura, mas o ideal é que você utilize ele dessa forma aqui, lateralizado aqui, a mão dominante e o porte desse lado. A gente já vai ver por que também a gente faz esse tipo de porte aí. Então eu posso portar também o bastão numa mochila. Uma mochila pequena, a qual eu tenho aqui o bastão. Certo? É uma forma também de deixar ele velado. Uma situação aqui, ó. Tenho essa fivela, vou virar aqui. E tem um bastão, certo? Porém, é uma coisa interessante, a gente vai falar também disso aí, mas tudo que fica mais acessível é melhor numa situação de combate. Então, se eu tenho um bastão e ele está dentro da mochila, ou está num compartimento aqui com difícil acesso, isso aqui vai me prejudicar numa situação de defesa pessoal. Numa situação na qual a minha vida está em risco. Então, na cintura é mais fácil você acessar qualquer tipo de armamento. Mas se tiver na mochila, né, eu estou numa situação de praia ou então numa situação que eu não estou mostrando, portando nenhum tipo de armamento, então eu posso deixar na mochila também. Lembrando que o ideal é que você tenha ela a pronto emprego, acessível, se precisar utilizar numa situação de defesa pessoal. Muito bem, agora vamos falar do porte ostensivo. Vou estar com a minha arma de fogo e o meu bastão aqui lateralizado. Vou aproximar aqui. Esse é o porte ostensivo. Então ela fica visível, né, o armamento. Como eu falei, então por que a gente utiliza lateralizado? Por quê? Eu tenho minha arma de fogo aqui e aqui eu tenho meu bastão. Se numa eventual situação precisar utilizar, eu não preciso ter duas armas aqui, né? Eu já sei muito bem qual pegar. Se é numa situação de confronto, eu
utilizo o bastão. Ou, se é uma situação mais letal, precisar utilizar minha arma de fogo. Então, eu tenho aqui a minha arma de fogo e aqui eu tenho o bastão. Então, a gente tem esses dois contextos aí. O velado e o ostensivo. Então, ele fica aqui, bem lateralizado aqui, ó, tá vendo? Lateralizado. Posso utilizar ele um pouquinho mais em pé. Eu, particularmente, gosto de utilizar o bastão mais curvadinho aqui, mais lateralizado. Então, tem uma boa pegada aqui e qualquer tipo de aproximação, uma situação eu consigo fazer o saque e utilizar. A gente vai falar das situações de saque ainda. Por enquanto, só a parte de porte, onde portar uma situação. Então, se eu estou ostensivo, lateralmente aqui, meu bastão aqui bonitinho aqui desse lado.